Olá, meu nome é Vitor e eu sou aluno da Unifavip. E hoje eu vou falar um pouco sobre o aborto, que é um tema que está sendo bastante discutido recentemente e também vai ser o tema que a gente vai comentar um pouco hoje. Diante do tema, o que é o aborto? O aborto nada mais é do que a interrupção da gravidez. Ela pode ser feita de duas formas. Uma delas é a espontânea e a outra é a induzida. No Brasil, a legislação ela permite que o aborto seja realizado em alguns casos excepcionais. Por exemplo, no caso de risco de vida da mãe, no caso da anencefalia e também no entanto, ainda é muito grande o número de mulheres que não se encontram nesses três casos que eu comentei agora há pouco, mas que mesmo assim elas cometem o aborto. E o problema disso é que muitas vezes elas cometem esse aborto em clínicas clandestinas que muitas vezes não têm os equipamentos necessários para fazer o procedimento. E também acontece muito com isso, elas contraem alguma doença, colocam em risco a própria vida, que mais na frente a gente vai comentar um pouco sobre isso também, que acontece muito de morte das pessoas, muita doença, acontece bastante também. Isso traz sérias complicações e por isso que é um tema bastante sério e que a gente deve discutir, porque é um tema de saúde pública que gera um grave problema de saúde pública. O aborto é um tema muito polêmico porque ele envolve questões morais, questões éticas, questões muitas vezes religiosas também e outras que tornam o assunto muito complexo. É muito importante saber dos riscos que apresentam à saúde. Que representa para a mulher esse risco de saúde e das consequências que isso também pode trazer para o resto da vida dela. A gravidez ela pode ser interrompida, como eu falei antes, de forma espontânea ou involuntariamente, que no caso é quando não se desenvolve naturalmente ou por problemas da mulher. Também pode ser provocado pela ingestão de substâncias abortivas ou por cirurgia. Recentemente, o aborto ainda é crime no Brasil e também por isso é um assunto que gera bastante discussão, porque uns querem legalizar o aborto porque julgam ser melhores e outros acham que ele não deve ser legalizado porque muitas vezes já tem até pesquisas que comprovam que o feto, ele sente a dor quando acontece, quando a mãe ela toma alguma substância para abortar, e isso é um dos fatores que as pessoas que são contra o aborto falam. E como ele é considerado crime, ele está tipificado no Código Penal, nos artigos 124 ao 127 do Código. E as penalidades são bem relativas, que são: a gestante que decide abortar, ela recebe uma pena de 1 a 3 anos. Quem realiza o aborto recebe uma pena de 3 a 10 anos. E quem leva uma gestante para abortar recebe a mesma pena do caso anterior que eu falei, de 3 a 10 anos. O artigo 128, ele apresenta as exceções que são aceitas. Em caso de estupro, como eu falei antes, quando a mulher denuncia na polícia e faz exame de corpo de delito, e nos casos de indicação médica, quando a gravidez ela traz um risco de vida para a mulher, que é o aborto terapêutico. Também há a possibilidade de interromper a gravidez quando o feto não tem condições de sobreviver. Ou seja, se o cérebro ele não se desenvolve, e essa condição é chamada de anencefalia. A maioria da população brasileira atualmente ela se posiciona contra o aborto, por considerar assim como previsto na lei que é um crime contra a vida. Tratam o aborto como eutanásia e não deveria ser realizado em hipótese nenhuma. Como eu falei antes, tem esses estudos que comprovam que o feto sente a dor quando é provocado o aborto. E muitas vezes por isso, principalmente em gestações mais avançadas, a maioria da população brasileira ela se coloca contra por considerar que deve ser realmente proibido. Mas como eu falei antes, também existem muitas pessoas que se posicionam a favor da legalização do aborto. Em 2015, também provocado pelo aumento dos casos de microcefalia relacionados, como posso dizer, aquela infecção causada pelo Zika vírus durante a gravidez, reacendeu a polêmica que também reacendeu o debate sobre o assunto.
É, essa condição ela foi defendida pela ONU, que recomendou até, inclusive, que os países eles repensassem essa questão da legalização do aborto. Por que os países mais pobres deveriam pensar isso, de acordo com a ONU? Porque são nos países mais pobres que existem mais mortes e mais doenças causadas pelo aborto, sem um acompanhamento mais profissional. Um aborto, por exemplo, numa clínica clandestina, como eu falei antes. A legalização do aborto seria uma forma de evitar o alto índice de mortes maternas decorrentes de abortos inseguros, principalmente populações mais pobres. E é por isso que a ONU cai tanto em cima dessa questão. E principalmente no Brasil, que é um país considerado pobre atualmente, ele está sendo debatido esse tema de legalizar o aborto até pela questão de saúde pública. Por quê? Com investimentos em programas sociais que podem ajudar a mulher que quer abortar, que tem um problema, poderia ser repensado esse tema para que evitasse muitos casos de mortes das mães e inclusive essa questão de saúde. Boa noite, meu nome é Moacir. Dando continuidade ao assunto aqui, que é o aborto. O aborto, ele, em certos países aí da Europa, ele é bem discutido. Um grande exemplo aqui que a gente pode citar é o da Irlanda, que esses dias houve um plebiscito. Esse plebiscito ele foi aprovado por boa parte da população e a população decidiu que o aborto E a população decidiu que o aborto deveria ser legalizado e já vai ser legalizado lá. E como na França também. A França decidiu também lá que o aborto é legal. E o aborto não é um método contraceptivo. É fundamental que mulheres e homens recebam informações de qualidade e que é bom saber que adequadamente métodos anticoncepcionais e realizar planejamento familiar. Desse modo, podem decidir o melhor momento para ter filhos ou não. Segundo a ONU, no mundo houve em 2013 3,2 milhões de abortos inseguros no mundo entre adolescentes. Isso significa o quê? Que isso ocorre mais numa fase em que o adolescente ele não sabe bem o que ele quer da vida. E também tem a questão deles também quererem esconder dos pais que engravidaram, porque também tem muitos pais que não aceitam esse tipo de coisa em filhos muito novos. E dentre esses que acontecem esses abortos, cerca de 70 mil morrem a cada ano. Isso quer dizer o quê? Que muitos desses abortos que acontecem, eles são em clínicas que não têm o mínimo de condição para que aconteça esse aborto. Aí quer dizer o quê? Por isso que muitos países eles aceitam que aconteça o aborto, para que esses jovens e adolescentes eles não morram, percam a vida, porque são jovens que ainda não sabem o que querem da vida e estão numa fase que tudo pode acontecer para bom ou para ruim. Eles não sabem muito bem, muitas vezes eles querem esconder de todos os seus familiares. No Brasil foi feita uma pesquisa em 2010 que em 2010 esses tipos de abortos que acontecem mais entre 18 e 39 anos são de mulheres alfabetizadas, mas que esse filho foi indesejado. Aí ela não quer, ela quer ter mais tempo para estudo, ter mais tempo com a vida, ter mais tempo para o trabalho, e só que o filho, ele tira uma parte disso, a mulher fica mais presa, a mulher ela não tem mais a mesma liberdade de que antes que ela não tinha. Essa pesquisa mostrou
com seus dados que 55% das mulheres precisou de internação por complicações decorrentes do aborto. 48% dessas pesquisas referiu ter usado medicamentos para abortar. 13% delas relatou ter feito aborto entre 16 e 17 anos. 16% entre 18 e 19 anos. 24% entre 20 e 24 anos. Dentre esses dados que eu citei anteriormente, por que acontece esses abortos? Muitas vezes, eu posso citar agora má formação do feto, não ter planejado esse filho, e também acontece por jovens que não têm condições de manter esse filho, não tem um emprego, ou muitas vezes eles não têm os pais para ajudar, os pais, eles... Aí por esses fatos que eu falei a vocês, que os jovens escolhem essa decisão de tomar uma decisão de abortar ou não abortar, que muitas vezes acarreta de uma morte, por isso que eu deixo um alerta a todos os jovens que pensarem a tomar uma decisão dessa, que pensem muito bem, porque o feto é uma vida, se ele não tem nenhum problema, má formação cardíaca ou cérebro, alguma coisa do tipo, que não tome uma decisão dessa, porque se a vida foi gerada, ela tem que ter seguimento, e só Deus que possa ter essa decisão de ou ele e que ele tome essa decisão, que todos pensem muito bem antes de fazer isso e que deixe a vida prosseguir.